Em um aparentemente pacato rio da Austrália, conhecemos Grace e Lee, que viajaram junto do namorado de Grace, Adam. Os três estão com um guia enquanto pescam. O guia parece estar bastante tenso, pois sabe que naquela região existem bastante crocodilos. De repente, eles escutam um barulho abaixo do barco. O guia tenta ver o que é. Grace também parece tensa e parece sentir que algo de ruim acontecerá. De repente, enquanto eles estão com o barco parado, sentem um impacto bem forte. Todos ficam bem nervosos, sem saber o que é. Então, mais um impacto e derruba de vez o barco e todos caem na água. A água está bastante turva e mal dá para ver abaixo dela, quando então finalmente Adam e Grace conseguem subir. Adam percebe então que o que virou o barco foi um crocodilo. Ele leva Grace urgentemente para subir a árvore e então vemos Lee abaixo do barco tentando respirar e subir a superfície, mas ela está com as cordas presas em suas pernas. Ela tenta se soltar a qualquer custo, então vemos Adam gritando por seu nome e tentando achá-la. Grace também tenta avistá-la, até que finalmente o crocodilo faz a sua primeira aparição e Grace se desespera, já que Adam ainda está no rio buscando Lee. Ela então grita para que ele saia do rio o mais rápido possível. Adam tenta correr para subir a árvore. Vemos então o crocodilo nadando para atacá-lo, mas Adam foi mais rápido e consegue se salvar. Enquanto isso, Lee ainda está abaixo do barco virado, mas finalmente consegue se soltar das cordas e então consegue respirar e mergulha novamente para sair debaixo do barco. Imediatamente ela tenta subir no barco, mas acaba escorregando. Sua irmã a vê de longe, sem poder fazer nada. Lee tenta subir no barco. Ela consegue subir parte do barco e vemos então o movimento da água, enquanto o crocodilo nada até Lee. Vemos que ele se aproxima e está próximo de atacar as suas pernas, mas antes disso, ela finalmente consegue escapar da morte até então. Já na parte de cima do barco, ela olha com bastante medo para ver se o crocodilo aparece. Então o crocodilo tenta derrubá-lo do barco, mas ela se segura com todas as forças. Enquanto isso, Adam bate na água para tentar tirar o foco do crocodilo para que ele deixe ela em paz. Até que ele deixa ali em paz e Adam sobe novamente na árvore. Grace fala que o corpo do guia estava na água há pouco tempo atrás. Então Grace tem a ideia de pegar a corda na água para que eles puxem Lee até eles. Lee olha para a água, aflita, mas mesmo assim tenta pegar a corda com receio que o crocodilo a puxe para a água novamente. Ela então puxa o máximo de corda possível para jogar até eles, mas ela não consegue ter força suficiente na primeira. Ela então se desespera, tenta depois mais uma vez e novamente não consegue. Sua irmã se desespera também ao ver a cena, mas Adam fala que está tudo bem. Ele pega um galho para poder puxar a corda, que ainda está bem longe dele. Depois de algum momento ele finalmente consegue pegar a corda. Adam puxa com toda a força, mas não consegue fazer o barco nem se mexer. Então ele amarra a corda na árvore para que Lee vá até eles e novamente ela tem que entrar na água com o crocodilo vigiando e tudo. Ela entra na água apavorada e tenta ver onde ele está, quando de repente ela avista o crocodilo, então começa a nadar desesperadamente até a árvore. E finalmente ela consegue subir, e em seguida Adam também sobe com a corda junto. Vemos então que Lee está com o tornozelo bem ferido. Minutos depois, Grace fala que acha que é melhor eles esperarem na árvore até a ajuda chegar. E Ada então fala que não vai chegar nenhuma ajuda e que é melhor eles irem até o barco e virar para fugirem, mas Grace fala que é arriscado e muito difícil conseguirem virar o barco, tirar a água antes que o crocodilo os coma. Então Grace acha que talvez eles possam ir embora através das árvores. Ela se despede do namorado com um beijo e vai sozinha. Ela tenta se equilibrar para evitar de cair. Chegando até uma parte que não tem mais como seguir em frente, ela vê algo na água. Toma um susto ao ver que é uma orelha de uma pessoa, talvez do guia ou de outra pessoa. Então ela volta rapidamente até Lee e Adam. Já na árvore, Adam diz que a única alternativa é ir até o barco e tentar virá-lo para eles fugirem, pois ele acha que o crocodilo está ocupado mastigando o guia deles. Grace pede para ele não ir, mas ele diz que ninguém irá resgatá-los e essa é a única chance deles. Então Grace, mesmo não querendo, acaba aceitando. Antes dele ir, ela queria falar algo para ele, mas acaba não contando. Ela iria contar que está grávida. Então ele se despede de Grace sem saber que ela está grávida. Ele diz que voltará logo e então entra na água bem devagar para não chamar a atenção do crocodilo. Ele tenta achar o animal, mas não encontra, então consegue chegar até o barco. Tenta de todas as formas virar, mas não consegue. Então ele mergulha e passa para a parte de dentro do barco. Mas enquanto ele está lá dentro, o barco é chacoalhado várias vezes e parece que o crocodilo o atacou. Grace e Lee ficam desesperados sem saber se ele está vivo. Até que finalmente o barco é virado, mas ele não apareceu. Segundos depois, vemos ele colocar as mãos na borda do barco para subir. Ele respira, olha para o Cebolinha e é puxado para a água pelo crocodilo enquanto Cebolinha testemunha um ataque brutal.
Grace e Lee ficam desesperados, gritando por ele, mas vemos apenas a água agitada e Grace diz para o crocodilo soltá-lo, mas infelizmente não há mais sinal de Adam. Então, eis que emerge das águas turvas o crocodilo com Adam morto em sua boca, mostrando quase como se fosse um troféu, ou intimidando as duas. Lee olha sem acreditar e Grace chora por ter perdido o companheiro e pai de seu filho. Ela chora de agonia e dor por não ter podido fazer nada para salvá-lo. Então vemos o crocodilo voltar para as profundezas do rio lentamente com a sua mais nova vítima. Horas depois, Lee fala que ele não vai deixá-las em paz e que não sairão dali vivas, e Grace diz para ela parar com isso e fala que vão conseguir sim. Lee pergunta como, e Grace fala do barco, e Lee fala de forma sarcástica, o barco? Pergunta novamente. Então Grace fala de forma mais ríspida e manda ela ir até o outro lado para vigiar. Grace desce devagar e tenta puxar a corda com um galho, mas não consegue e acaba desistindo. Então ela caminha pela árvore na parte de cima até que ela é surpreendida com um salto do crocodilo que quase a pega. Então vemos que o crocodilo realmente não quer desistir das duas últimas presas. As duas então se desesperam mais uma vez, já que Grace quase foi pega. Vemos que o crocodilo encara as duas ainda com a cabeça fora da água. Tempos depois, vemos elas sem saber o que fazer, desoladas e sem esperança alguma. Segundos depois, elas avistam o corpo de Adam boiando. Grace é consolada por Lee. Horas depois, a noite surge e com ela um temporal também surge. Enquanto isso, o crocodilo continua observando as duas, esperando uma brecha para conseguir jantá-las. Enquanto não consegue, ele nada até Adam e começa seu banquete da noite. Enquanto isso, elas são torturadas pois escutam o crocodilo fazendo a refeição com o corpo de Adam. Já pela manhã, as duas decidem então ir até o barco, já que ele está mais próximo delas. Então elas vão devagar pelos galhos na água, até que precisam entrar na água novamente para chegarem ao barco. Elas andam bem devagar e olhando para ver se conseguem ver o crocodilo, até que, quando finalmente estão chegando perto do barco, o crocodilo surge na frente delas. Então, com a atenção e o susto que tomaram, ele entra lentamente novamente no rio para atacá-las por baixo. Elas então gritam de pânico e viram para voltarem para a árvore novamente, mas Grace não consegue ter a mesma sorte de Lee. Então o crocodilo consegue pegá-la, puxá-la para a água e dar seu giro mortal com ela dentro da água. Grace grita bastante com muita dor e o crocodilo não a solta de jeito nenhum, mas por algum milagre o crocodilo a solta e Lee a carrega até a árvore. Grace agora tem poucas horas para sobreviver, já que está sangrando bastante. Lee enfaixa a perna dela e Grace agoniza de tanta dor, então Lee escuta um barulho de barco. Quando ela se vira, está passando um barco. Ela grita diversas vezes pedindo socorro, mas ninguém a escuta. Ela então se desespera, pois era a melhor chance delas saírem com vida. Sem alternativa, Lee volta e fala para a irmã que vai tentar pegar o barco mais uma vez, já que ele é a única esperança delas agora para fugirem dali. Então ela entra na água, bem devagar, olha para ver se o crocodilo está lá, mas não o vê. Então ela sobe no barco bem devagar, tenta ligar o motor do barco por diversas vezes, mas o motor não funciona. De repente o crocodilo aparece novamente, então Lee, bastante assustada, novamente tenta fugir do crocodilo correndo pelo rio. O crocodilo a persegue novamente, até que finalmente ele consegue pegar Lee. Ele a puxa para baixo d'água e ela acaba desacordando. Quando acorda novamente, ela está em um banco de areia e quando olha para o lado encontra o corpo do guia, já sem cabeça e totalmente dilacerado. Ela se assusta e se afasta do corpo, em seguida vê que seu dedo está quebrado e também está com marcas de mordida do crocodilo. Em seguida ela encontra a arma que o guia havia levado, ela testa a arma e vê que não está funcionando por conta da areia e da água. Então ela lava a arma para tirar a areia. Enquanto ela tenta limpar a arma, ela olha tensa para ver se o crocodilo está próximo. Ela então pega o braço do guia e usa como isca. Quando ela menos espera, o crocodilo está atrás dela observando. Ela se vira e finalmente o vê. Então ele avança para cima dela, chega perto para atacá-la. Nesse momento ela tenta atirar nele, mas a arma falha. O crocodilo pula na água e começa a persegui-la mais uma vez, apenas a observando, esperando o momento exato para atacá-la. Ela olha para trás e vê que ele ainda está seguindo. A tensão aumenta mais ainda quando ela se vira e não encontra ele mais. Ele pode estar em qualquer lugar escondido para atacá-la. Finalmente, ele aparece e vai para cima de Lee. Ele morde a cintura dela novamente. Ele é tão grande que parte do corpo dela está dentro da boca dele, inclusive a mão dela. Então ela olha nos olhos dele e atira mais uma vez, mas finalmente a arma funciona e Lee consegue acabar com o crocodilo de vez. Cheia de sangue, ela olha para ele,
ainda assustada e sem acreditar que finalmente conseguiu. Vemos então o crocodilo já sem vida. Lee, bastante abalada e machucada, anda pelo rio e vai até a sua irmã. Ela sobe a árvore e quando chega até a sua irmã, percebe que ela infelizmente morreu. Lee não acredita que sua irmã morreu, então ela começa a chorar bastante, pois não conseguiu chegar a tempo de salvá-la. Minutos depois, Lee bota o corpo de sua irmã no barco e começa a remar para finalmente conseguir ir então para casa. E então o filme acaba. E aí, curtiu o vídeo? Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal para nos ajudar a chegar a 1000 inscritos. Deixe sua dica de filme para resumo e até a próxima.